Com a orelha da Mini, Ah, então ele tá em... bonitinho, né? É lindo. Uma graça, né, esse Lulinha. O Lulinha, eu estava falando do Lulinha, o Lulinha disse a pessoas próximas que teve viagem e hospedagem em Portugal pagas pelo lobista careca do INSS. Continuar no silêncio. Só que nós já chegamos nesse momento de começar a mudar. Meus queridos, e por falar em mudança, né? Por falar em mudança, o empresário porque filho de presidente, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. É que de linha não tem nada, né? Olha lá, New Uma Orleans, jamanta, né? Ele, que foto é essa daí? Quem que é? Ele com a orelha da Mini, Ah, então ele tá em... bonitinho, né? É lindo. Uma graça, né, esse Lulinha. O Lulinha, eu estava falando do Lulinha, o Lulinha disse a pessoas próximas que teve viagem e hospedagem em Portugal pagas pelo lobista careca do INSS, também conhecido em documentos como Antônio Carlos Camilo Antunes, preso sob suspeita de corrupção de agentes públicos para manter o esquema bilionário de fraudes que lesou aposentados. Lulinha afirmou ter viajado com o careca do INSS para visitar uma fábrica de produção de maconha. Não, de cannabis, porque é maconha. Maconha! É maconha. Depois fala que a maconha não faz mal. Olha aí, a maconha está acabando com esse país, tá? Com fins medicinais. Mas negou ter fechado o negócio ou ter recebido qualquer outro pagamento do careca do INSS. Além da investigação da Polícia Federal, Lulinha teve o sigilo bancário quebrado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS em razão da sua relação com o careca do INSS. Olha a cara do Lula, né, bicho? O careca está preso em razão de pagamentos milionários a ex-dirigentes do INSS. Ele representava entidades suspeitas de descontos indevidos junto ao órgão e a transferências a familiares desses agentes públicos são tidas pela polícia como indícios de propina pelos acordos entre as associações e o INSS. Lulinha disse ter se aproximado do careca porque ele era amigo em comum com a empresária Roberta Luxinger, também investigada pela Polícia Federal por ter recebido pagamentos do careca. Procurados, Lulinha e o careca do INSS não se manifestaram. Roberta Luxinger não foi localizada. Os interlocutores de Lulinha relatam ao jornal Estado de São Paulo que ele teria sido convidado a visitar uma fábrica de maconha medicinal com o careca em Portugal. Voou com o lobista no fim de 2024 em classe executiva e ficou em hotel com tudo pago pelo careca. Diz ainda que houve um convite a se associar ao careca na empreitada da maconha, que não se concretizou. O filho do presidente, o Lulinha, afirma não ter qualquer relação com o esquema do INSS e que não sabia de nada, não sabia do envolvimento de Antunes, ou seja, o careca, com os fatos investigados. Lulinha, entretanto, afirmou a interlocutores, ouvidos também pelo jornal Estado de São Paulo, que pretende admitir que foi o careca do INSS quem custeou suas passagens e sua hospedagem em Portugal. Enquanto isso, a Polícia Federal já analisa os dados bancários de Lulinha e cruza esses dados com informações de outros investigados. O objetivo é ver como foi o fluxo de dinheiro entre contas bancárias de todos os citados. Vale lembrar que o Portal 360 revelou, em 4 de dezembro de 2025, que documentos preliminares da apuração da PF indicavam que Lulinha pode ter recebido uma mesada de R$300 mil do esquema de desvio de recursos de beneficiários da Previdência Social, além de um depósito também milionário, não se sabe se em reais, em dólares ou em euros.
Além do próprio filho, Lula vê seu ex-ministro da Previdência se atolar no escândalo. O ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, do PDT, é citado na delação premiada dos ex-dirigentes do INSS, André Fidelis e Virgílio de Oliveira Filho. Lupe assumiu o ministério na posse de Lula em janeiro de 2023 e foi demitido em maio de 2025, 9 dias depois da Polícia Federal deflagrar a primeira fase da Operação Sem Desconto. Na época, o ministro de Lula atuou para proteger investigados e chegou a defender publicamente o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Segundo as apurações, Stefanuto recebia uma mesada de R$250 mil do esquema. Os pagamentos ocorreram, segundo a Polícia Federal, de junho de 2023 a setembro de 2024, enquanto Lupe era ministro de Lula. Os colaboradores também citaram Lulinha e detalharam a participação de políticos na estrutura investigada. A estratégia para a defesa de Lulinha será sustentar que a lobista Roberta Luxinger utilizava o nome do Lulinha sem autorização do Lulinha. Ela usava para fechar negócios com o careca do INSS, conhecido como careca do INSS. Além de se distanciar, né, da amiga, né, da Roberta Luxinger, a defesa do Lulinha também pretende atribuir responsabilidades ao sócio do Lulinha, Calil Bittar, e à publicitária Daniele Miranda Fonteles, para reforçar que o seu nome, ou seja, Lulinha, foi usado para abrir portas sem o seu consentimento. Em resumo, deve mesmo ser verdade que o Lulinha trocou uma ideia sobre o caso com o pai dele, porque isso é adotar a estratégia de dizer eu não sabia de nada. No Congresso, Davi Alcolumbre manteve na tarde desta terça-feira, 3 de março, a votação na CPMI do INSS que determinou a quebra dos sigilos de Lulinha. Petistas sustentavam que o regimento interno prevê que a maioria deveria ser em relação ao total de parlamentares presentes na hora da votação. Naquele dia, havia 21 deputados e senadores na sala da CPMI. Já a cúpula da CPMI do INSS aponta que a culpa pela votação teria sido dos próprios petistas, que formularam um pedido de votação em bloco, de quase 100 de requerimentos. Na hora da votação, que foi simbólica, Viana entendeu que os governistas estavam em minoria em relação ao quórum total. Pelas imagens, é possível ver 14 parlamentares em pé, com o painel marcando o quórum de 31 presentes. Vocês estão vendo aí nessas imagens, né? Os 14 parlamentares em pé, né? Com o quórum marcando 31. Tá? Consegue ver aí? Vocês conseguem ver em casa? Ó, as imagens são claras. As imagens não deixam dúvidas. Né? Diante da derrota, o líder do governo do Congresso, o senador Randolfo Rodrítico, e o deputado Paulo Pimentano dos outros formularam uma representação ao Alcolumbre pedindo a anulação da votação. A anulação foi rejeitada hoje. Por fim, já que o assunto é Alcolumbre, o presidente do Partido Liberal, PL, Valdemar Costa Neto, revelou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e outras autoridades fizeram uma proposta de acordo para enterrar uma CPI do caso Banco Master. Aspas para Valdemar, eles querem votar a dosimetria desde que não se faça a CPI do Banco Master no Senado. O acordo, disse Valdemar, foi rejeitado. Aspas para ele novamente, a CPI do Banco Master vai parar o Brasil. Fecho aspas. Ufa, quanta informação dessa CPMI, Cláudio. Pois é, vamos começar pelo final então, Pavinato, que a gente fez a crítica aqui, a leitura do caso da dosimetria. Se ele está usando isso como moeda de troca, deixe a dosimetria para lá. E não serve para nada. Não serve para nada, exatamente. Não tem o que fazer com isso. Isso é papel para a gente fazer assim, ó.
Porque vamos partir do princípio que foi muito bem descrito pelo Pavinato aqui, vários programas atrás. Ainda no ano passado a gente avisou, ninguém sai, nem no Natal de 2026, talvez. Olha só. Agora, no pé que tá, nem no de 27. Nem no de 27. Olha só, esqueçam isso, deixem isso para lá, tomem juízo, parlamentares. Deixem a CPMI do Master avançar. Ponto. E por quê? Vamos supor que a dosimetria desse certo, que ela valesse alguma coisa, Pavinato. Os advogados não vão ter que fazer a petição? Vão, claro. Para quem que eles vão fazer a petição, Pavinato? Para o Momô. Ele vai fazer o quê com a petição, Pavinato? Ele vai fazer assim. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Vocês entenderam o que é que a gente desenhe? Tá com a faca e o queijo na mão. Ora, só botar esse trem para rodar. Bom, voltando na questão do Lulinha, né? Quem poderia imaginar que a estratégia fosse... Eu não sabia. Teoria... Como é que é? Teoria do... Teoria Zavascki. Não, é a teoria do domínio do fato. É. Para eles não se aplica jamais, porque eles não sabiam, não. É hereditária não tem como essa saber. tese. É uma tese hereditária. Não tem como saber. Pela primeira vez o Brasil tem uma tese hereditária. Eles nunca sabem de nada. O país que foi o país das capitanias hereditárias, agora é o país das teses hereditárias. Muito bem, Pavinato, muito bem. E aí, veja só, olha que coisa, no mínimo, inusitada para a gente não usar o termo bizarro. Eu vou pegar as palavras do Alfredo Gaspar, que tem feito um trabalho absurdo de bom lá na CPMI. Por isso que eu acredito, do INSS, acredito que ela devesse ser continuada para abrir cada vez mais contas aí, que vai cair o restante da República, que o Vorcaro não vai deixar de pé. Olha só, a grande questão aqui é, bastou dizer que está mantida a quebra de sigilo, para de repente ele falar, olha, peraí, se você procurar, vai ter um bilhetinho escrito o seu nome. Então cuidado com o que você vai investigar. É isso que ele acabou de dizer. Pode ser que tenha alguma coisa. É um milagre da CPMI. E até porque ele não tinha muito o que fazer, né, Ricardo? Porque o Randolfo e o Pimenta falaram, nós vamos pedir para o Alcolumbre anular. O Alcolumbre até pensou em anular, mas aí o pessoal da CPMI falou, tá bom, você anula a quebra de sigilo, nós vamos para o STF. Quem é o relator do caso no STF é o André Mendonça. E já autorizou a quebra de sigilo do Lulinha para a PF. Que caso não fosse, os próprios parlamentares teriam ido para o STF, não iam passar pelo Alcolumbre. Aí o Alcolumbre, ele ia ficar com uma cara mais feia, se é que é possível. Do que já tem. Se é que é possível. Pavinato, filho de peixe, peixinho é. Usar a estratégia de que não sabia ou de que tinha alguma outra lobista usando o nome dele e tal. Lobista ou Lobona, ou Lobona, né? Eu acho que o Lulinha já foi ali. Eu não sei, uma foto dele aí com uma orelhinha da Mini, orelhinha talvez, não sei, enfim. Já foi lá. O que nós sabemos, pelo que está sendo informado por ele mesmo, é que ele foi, Pavinato, é que ele foi com o careca do INSS para Portugal. Mas vamos lá também. Vamos lá. Primeira minha pergunta é, por que o Randolfo e o Paulo Pimenta estavam tão preocupados, e o governo, trabalhando tanto para não ter a quebra do sigilo do filho do presidente, que possivelmente deve estar envolvido até o pescoço nisso? Porque mas se não tá um sujeito que nem o Randolfo, que tem cara de bunda, com o Pimenta, dá hemorroida. Bom, o fica fato... tudo irrequieto, ninguém consegue ficar parado. Mas o que nós queremos saber é que não fique parado esse processo. Se correr atrás do dinheiro, vão encontrar. Não que eu ache, na minha opinião, que tenha lá grandes problemas no sigilo, não, porque se recebeu 25 milhões, como teve delação, aí como teve depoimentos dizendo que ele deve ter recebido uns 25 milhões, mais uma mensalidade, todos os meses recebendo 300 mil do careca do INSS, muito provavelmente isso não está na conta CPF dele, que vai ser, muito provavelmente está em operações estrangeiras mais complexas de serem encontradas. Mas vão encontrar alguma coisa na movimentação dele aqui. Desse fio pode-se puxar outros fios ou outros políticos que estejam aí. Tem que ser quebrado. O correto, como o Lula diz... não só pode puxar o fio de cabelo. Não do cabelo, pelo menos não da cabeça.
Pelo menos não da cabeça. Mas se puxar o fio vai encontrar muita coisa aí. Porque senão não haveria tanta blindagem em torno do nome do filho do Lula. Ele teria vindo a público mostrar a quebra de sigilo, já que não tinha nada a temer, mas está tendo uma blindagem imensa. Ainda bem que conseguiu por várias manobras que se mantivesse aí a quebra de sigilo. Vamos aguardar para ver o que vai ser descoberto pela Polícia Federal e aonde nós podemos chegar com esse caso. Agora, certamente esse escândalo do INSS junto com o Master realmente tem poder. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.